boa noite, né, para quem está chegando aí. Como a gente tinha comentado, hoje a gente tem o prazer de receber aqui no nosso bate-papo, né, música com teologia, o meu amigo e irmão em Cristo, Renato Costa. Valeu, Prazer Natan. inoxidável, como diz. Prazer é meu. Teu irmão aqui, muito bom. E como a gente estava falando, a gente tem essa pretensão de algumas vezes a gente discutir essa coisa da música linkada com a palavra, né? Que era uma coisa que a gente tinha muito na nossa música cristã, né? E que acabou assim se perdendo durante algum tempo, por diversos motivos, né? A palavra vai ficando como pano de fundo e às vezes some, né? No meio do discurso. E a gente tem esse cuidado, né, de que a música tem que ter algum embasamento na Exato. palavra, né? Exato. E aí eu já queria ir passando aqui a bola para o pastor Renato, meu amigo, e para ele falar, porque essa canção que a gente está analisando aqui com a letra, é a música tema, né, do álbum, que é o álbum A Estrada, que é baseado no texto de Tiago 4,14 ali, e algumas coisas ali próximas, né? E aí eu queria que o Renato já desse suas preliminares. Pastor, obrigado. Tá bom, Natan. Eu que agradeço a oportunidade, né? Me sinto honrado em poder participar desse canal e dessa reflexão música com teologia, né? É possível fazer teologia com música e é possível refletir teologicamente com música também, né? Então, me sinto honrado, é um prazer, um privilégio. Acho que essa iniciativa é muito positiva, muito honrosa, muito valorável, né? Muito bem, a canção que você compôs e que você está lançando, ela tem exatamente esse pano de fundo do texto da carta de Tiago, no capítulo 4 e no verso 14, né? À medida que você canta, ecoa como pano de fundo esse texto. E o texto, ele diz o seguinte: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Embora seja uma versão um pouco antiga, essa que lemos, ela nos mostra a riqueza do texto, à medida em que seleciona aí alguns termos bastante específicos, né? Bem, é importante nós entendermos, Natan, quem é o Tiago que compõe essa carta, que escreve essa carta. Quando ele compõe, para quem compõe e com qual finalidade. Esses elementos de interpretação vão nos ajudar a entender o sentido desse verso em especial, de modo que será mais fácil poder aplicar a nossa vida também no hoje. Bem, não se trata aqui de Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, apóstolo do Senhor. Não é a quem Jesus apelidou carinhosamente, digamos assim, de filho do trovão. Ele e João, filhos do trovão. Então imagine a personalidade que eles tinham, né? Há uma indicação de uma personalidade, um jeito de ser, um temperamento bastante forte, né? Porém, Tiago, filho de Zebedeu, ele havia sido assassinado cruelmente por Herodes Agripa I, conforme lemos lá no texto de Atos, capítulo 12. Não é? O texto fala que Herodes, neto de Herodes o Grande, que havia perseguido o menino Jesus enquanto bebê, e sobrinho de Herodes Antipas, que havia decapitado João Batista, ele então ordena que Tiago fosse morto à espada e, portanto, decapitado como forma de aumentar a sua popularidade entre o povo judeu. Esse evento aconteceu no ano aproximado de 44 depois de Cristo e, portanto, os historiadores consideram uma data muito remota para a composição da carta. Então, Tiago, filho de Zebedeu, apóstolo bastante conhecido, é descartado. Fica uma segunda possibilidade, como sendo Tiago, filho de Alfeu, também apóstolo do Senhor. Temos pouquíssimas informações a respeito de Tiago, filho de Alfeu. E não há no texto elementos que favoreçam a sua autoria. Bem,
Fica, portanto, uma terceira hipótese, e esta é a mais provável, de que o autor da carta de Tiago tenha sido o líder da igreja em Jerusalém, a quem Paulo, na sua carta aos Gálatas, se refere como sendo coluna da igreja, um servo do Senhor bastante comprometido, bastante maduro, que inclusive na reunião do primeiro concílio lá em Jerusalém, Atos capítulo 15, teve uma palavra, uma colocação decisiva na dissolução da discussão que ali havia sido instaurada em torno dos gentios que estavam se convertendo. E esse Tiago é o irmão do nosso Senhor, não é? Que embora os evangelhos nos relatem que a princípio, à semelhança dos demais irmãos, ele não cria no Senhor Jesus como Cristo, como o Messias. Com o passar do tempo, acaba tendo a sua experiência de conversão. Jesus, inclusive, aparece a ele ressurreto, como nos indica lá o texto da carta de Paulo aos Coríntios. E Tiago, então, acabou se tornando líder da igreja em Jerusalém. Veja que interessante que Tiago, então, escreve essa carta, conforme nós lemos no capítulo 1 e no verso 1, as 12 tribos que estavam dispersas entre as nações. Parece-nos, então, que essa referência às 12 tribos diz respeito a judeus que haviam se convertido e que, por ocasião da perseguição motivada por Saulo, lá em Atos capítulo 8, em decorrência do martírio de Estevão, se dispersaram por regiões, ou para regiões como Fenícia, Chipre e Antioquia. Portanto, Tiago escreve essa carta com o intuito de alcançar esse seu pequeno rebanho que havia sido disperso e para encorajá-los, não é? Para consolá-los, para fortalecê-los e para encorajá-los a que continuassem permanecendo firmes na fé. A carta é composta no final da década de 40, durante o império de Cláudio. Cláudio é citado nas Escrituras como aquele que havia ordenado a expulsão dos judeus de Roma. Então eram tempos difíceis, de hostilidades, de direitos cerceados, de perseguições. Então, o que justifica aí a menção que Tiago faz a provações, tentações e outras dificuldades. E isso torna a carta de Tiago o segundo texto neotestamentário mais antigo, perdendo apenas para a Epístola de Paulo aos Gálatas. Muito bem, e Tiago faz aí uma referência, uma inserção na sua carta, no capítulo 4, no verso 14, como lemos, a respeito de duas grandes e importantes lições acerca da vida. Não é? Lições que eram úteis, que seriam úteis a eles e também a nós no dia de hoje, e lições que inspiraram a sua canção. Não é? Veja que Tiago diz o seguinte: olha, nós não temos condições de ter certezas em relação ao amanhã, portanto mesmo nossos planos e projetos ficam sob suspeita, não é? Terão a sua efetividade se assim o Senhor permitir. E além disso, a vida é breve, não é? Quando ele expressa que é a vossa vida, que vos parece, é como a neblina que aparece e logo se dissipa. Tiago está dizendo a respeito da brevidade da vida, não é? A vida é breve. Parece-nos também, Nathan, que Tiago, à medida em que ele escreve essa reflexão, ele tem ao seu lado o Salmo 127, não é? Que nós conhecemos bem. Comentamos, inclusive, né, a respeito desse salmo, que também é cantado em muitas canções, tendo em vista a sua profundidade, né? Salmo composto por Salomão, onde Salomão diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então parece que Salomão reconhece com toda a sua sabedoria e discernimento, e após aí a sua experiência de vida, que a vida é feita a 4 mãos. 2 que são as nossas e as 2 mãos de Deus. Ou seja, ainda que você realize a sua parte, que é indispensável, por melhor que ela seja, ela nunca será suficiente. Não é? Veja, por exemplo,
indivíduo que tem lá o seu emprego, ele é dedicado, realiza as suas atividades com esmero, com dedicação, com comprometimento, procura ser um sujeito ético e se relacionar bem com seus colegas, e apesar de tudo isso, quais garantias que ele tem de estar empregado amanhã e nos dias por vir? Nenhuma, não é nenhuma. Então, exatamente, porque há uma outra lógica que predomina no nosso mundo, a lógica do lucro, do capital e assim por diante. Então, é exatamente como Salomão disse, exatamente como Tiago disse: se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, faremos isso ou faremos aquilo. Não é porque a nossa vida está, de fato, nas mãos de Deus. Já que é assim, Natan, então eu acho que diante dessa realidade a qual Tiago chama a nossa consciência, de que não temos certeza alguma em relação ao amanhã e de que a vida é breve, cabe a nós confiar no Senhor, cabe a nós entregar nosso dia a dia, nosso futuro para o Senhor e reconhecer a dependência que temos do Senhor. Nos faz lembrar também aquela frase muito interessante de Benjamin Disraeli, que foi um estadista britânico no século XIX, por 2 ocasiões primeiro-ministro, um político conservador, aristocrata, que disse o seguinte: a vida é curta demais para ser pequena. Olha que interessante, né? Parece uma incoerência, a vida é curta demais para ser pequena. Mas não é, na verdade, Benjamin Disraeli está dizendo o seguinte: olha, a vida é curta e, portanto, viva com intensidade, com alegria, da melhor maneira possível, não de uma forma pequena, mas valorosa. Fazendo valer a pena, né? Fazendo valer a pena, não é? Então, acho que isso cabe aqui também, à luz do que Tiago ensina. Já que o amanhã não nos pertence, então hoje eu quero estar em paz com o meu Deus, com aqueles com quem eu convivo. Hoje eu quero servir ao Senhor com alegria. Hoje eu quero cuidar daqueles com quem eu convivo, fazer valer a pena, porque o amanhã, como diz também um ditado popular, a Deus pertence, né? É verdade. E até no final da canção, do refrão, a gente fala disso, né? Quando você entrega de fato esse cuidado nas mãos de Deus, você tem essa certeza, fala, do que você pode temer, né? É verdade. Se de fato você tem o teu futuro, o teu amanhã nas mãos de Deus, né? Exato. Você não tem que temer, porque é Ele que está cuidando. E veja bem que essa falsa crença de que tudo que somos e temos depende de nós é o que está na base da ansiedade do indivíduo moderno hoje, não é? Então ele acredita que aquilo que ele tem é obra ou resultado apenas do seu mérito, dos seus esforços, e cabe somente a ele dar manutenção a tudo isso. Não é? Então imagina a ansiedade que isso gera, a pressão interior que isso gera. Mas a palavra do Senhor nos mostra que tudo que somos e temos, não é? Tudo aquilo que conseguimos em termos de capacitação, de experiência profissional, experiência de vida, aquilo que temos em termos de dons e talentos é graça, é dádiva do Senhor. Não é? Como Paulo disse, sou o que sou pela graça de Deus, não é? Sou o que sou pela graça. Então, na vida mais do que conquistas, nós temos dádivas. De modo que se no dia de amanhã Deus nos mover, fechando uma porta ou abrindo outra, Ele com certeza está cuidando. Isso é refrigério, isso é gozo do Espírito. É descansar mesmo, né? É descansar. E aquilo que a gente estava falando também sobre essa ilusão do controle que a gente tem sobre as coisas também, né? Exato. Essa frase que você disse de você encarar essa vida a 4 mãos, né? 2 de Deus e 2 da gente. A gente às vezes tem essa falsa ilusão de que a gente controla as coisas. Exato. E na verdade não é. Nem tudo a gente tem um certo limite, né, entre aquilo que a gente pode fazer, mas se Deus não estiver ali, não estiver dando o ar, né, a saúde, assim, o básico, né, a gente não consegue fazer nada. Mesmo atuando nos bastidores, né? Também. Há coisas que nos acontecem que a gente reconhece, olha, tem a mão de Deus aqui, né? Ele quem
quem está atuando aí nos bastidores. Dirigindo a história, né? Dirigindo. Essas coisas, é verdade. E aí, só pra gente finalizando também, mas eu me lembro que eu fui até esse texto e essa reflexão justamente por uma coisa que, como a palavra diz, né, no dia do luto você considera, né? E eu lembro que eu tinha acabado de perder a minha avó naquela semana e eu fiquei pensando sobre toda a vida que ela teve, meu testemunho. E aí eu lembro que eu peguei o violão, subi na laje da minha casa e ali fui falando ali com o Senhor, colocando, e aí surgiu essa canção. Mas eu trago ela também assim como uma maneira de encarar essas coisas, né? Você rever a vida, mas sempre na perspectiva de que você não tem o controle de tudo, mas que Deus tem o controle de tudo. Exato. E o que a gente colhe como fruto dessa certeza, dessa convicção, dessa confiança é paz. Não é paz, que é aquilo que o ser humano busca. Não é no seu dia a dia, na sua correria, nos seus projetos, ele busca paz. Paz, segurança, tranquilidade. Não é? Isso tudo o Senhor nos dá e nos dá em abundância. Que graça, né? Muito bom, Renato, muito bom. Antes da gente finalizando, que eu acho que foi maravilhoso assim, o contexto, né, histórico, teológico, enfim, um banho aqui de conhecimento também, né, da palavra e de aplicação, né, na nossa vida, que é o mais importante. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o teu trabalho também, como o teu trabalho acadêmico, né, como escritor. Dentre outras coisas, o Renato também é músico, escritor, professor, conferencista e outras coisas aí. Puxa vida, Natan, olha, eu tive aí a alegria, o privilégio, né, de poder fazer um curso de mestrado e doutorado em ciência da religião pela PUC, aqui de São Paulo, né? E tive também a alegria de poder publicar a minha dissertação de mestrado e a minha tese de doutorado. A dissertação de mestrado foi publicada com o título Fora do Indivíduo, a Salvação. É um título irônico, não é? Mas o texto fala a respeito da obra A Sociedade Pós-Moralista, de um filósofo francês ainda atuante na sua produção, que é Gilles Lipovetsky. Não é? Então, o livro ele parte do pressuposto de que vivemos uma época em que os grandes moralismos entraram em colapso. Hoje há um pós-moralismo, não é? De modo que hoje prevalece a moral do indivíduo, que é reflexo de uma cultura narcisista em que vivemos, produto da nossa cultura de consumo. Então, o texto Fora do Indivíduo, a Salvação, ele faz uma análise dessa obra, buscando identificar também elementos que nos ajudem a pensar a respeito da moral e da religião, né? E a tese de doutorado foi publicada com o título A Espiritualidade do Consumo e o Consumo da Espiritualidade. Também é um estudo com base no pensamento de Lipovetsky, é um estudo da nossa cultura de consumo, da espiritualidade presente e permeando as relações de consumo, o que de fato existe, acontece, né? O indivíduo busca aí os bens de consumo não só objetivando status, destaque no cenário social, portanto, não é mais uma lógica do signo diferencial que predomina nas motivações para a compra, mas é sim uma expectativa de que aquele bem que eu adquiro pode me corresponder nas minhas necessidades subjetivas. Pode me conferir bem-estar, gozo, realização e assim por diante. Não é? Para o Lipovetsky, esse é o novo paradigma determinante nas motivações para o consumo. Não mais o consumo movido pela lógica do signo diferencial, do status, portanto, não mais um consumo competitivo entre os indivíduos, mas um consumo que visa atender demandas subjetivas. Um consumo mais para ser do que para ter, como ele mesmo coloca no seu livro A Felicidade Paradoxal. E qual é o reflexo disso na nossa experiência religiosa? Qual é o reflexo disso na nossa espiritualidade? Então a obra nos ajuda a perceber que hoje também existe um consumo da própria espiritualidade. Não é? À medida em que grupos pequenos ou grandes, grupos religiosos, acabam buscando assumir
esses paradigmas do consumo com o intuito de atrair mais adeptos. Então existe também um consumo da própria espiritualidade. Em não poucos contextos, o indivíduo ele se apresenta como cliente a ser servido e não como alguém desejoso de prestar a sua devoção, a sua adoração ali ao grupo e a concepção religiosa que o grupo propõe. Não é? Então é por esse caminho que a gente tem caminhado. Mas é muito interessante mesmo, porque eu lembro que, como eu falei, né, eu só li o primeiro livro, né? Mas eu lembro que no finalzinho do livro você já vai alinhavando alguma ideia, deixando esse gancho para o segundo, sim, né? sim, já tem Que essa fala deixa. que assim, a gente vai consumindo tudo vira consumo, tudo vira pro eu. Exato. E no final a gente acaba consumindo um Deus também, né? Esse é um grande perigo, né? Porque vai fazendo ruir os valores mais essenciais da vida religiosa, né? Que é a solidariedade, a compaixão, o altruísmo, a fé. Até a ideia de culto, né? Porque fica inverso, né? Você não vai oferecer algo, você vai lá para receber. Exatamente. É terrível isso, né? O indivíduo se torna o centro, né? É muito... Vale a pena ler, vale a pena conferir. E aí, pessoal, quem quiser adquirir os livros, ou os livros, né? Do pastor Renato Costa aqui, depois a gente deixa um link aqui também, o pessoal entrar em contato, a gente pode fazer esse contato aqui, né, do pastor. Com certeza. Também. E é isso, a gente queria, encerrando aqui essa fala, mas deixando essa reflexão, né, ao mesmo tempo com relação à nossa falta, né, nossa falta de controle sobre as coisas, sabendo que Deus que controla tudo e que a gente não precisa temer, como diz a música, né? Se você realmente entrega para Deus o teu futuro, a tua vida, você não pode temer o que vai ser o amanhã. É né? verdade, é verdade. Parabéns, viu? Pastor, obrigado. Parabéns. Eu que tenho que agradecer. E agora rasgação de seda, né? Renato, muito obrigado mesmo. Foi muito bom. Deus abençoe e continue aí te usando. Amém. Para abençoar muitas outras vidas. Né? Você também. Deus abençoe e parabéns. Amém. É isso aí. Vamos terminando por aqui. E até a próxima aí. Música com teologia, filosofia e algumas coisinhas mais. Até logo, pessoal. Valeu, galera.